Há uma solidão que é diferente das outras. Não é a solidão da ausência de pessoas, é a solidão de estar cercada de gente e ainda assim se sentir sozinha. É quando você olha ao redor, vê amigos, família, colegas, mas sente que ninguém realmente te entende. Você fala, mas não se sente ouvida. Explica, mas parece que falam outra língua. Abre o coração, mas as respostas são superficiais. E aos poucos, você vai se calando. Vai parando de tentar. Vai escondendo o que sente, disfarçando o que pensa, moldando o que é. Tudo para se encaixar, para não parecer estranha, para evitar o julgamento, o olhar torto, o silêncio constrangedor. Mas por dentro, algo começa a morrer. Essa desconexão vai apagando a sua luz. Você começa a duvidar de si. Será que sou sensível demais? Complicada demais? Dramática demais? Será que tem algo de errado comigo? Você tenta se adaptar, tenta caber nas conversas, nas expectativas, nos moldes. Mas quanto mais tenta, mais longe de si mesma você se sente. Como se estivesse vivendo uma vida pela metade. Como se estivesse interpretando um papel. E o que poucos falam é que essa sensação de não pertencimento, de não ser compreendida, é uma das dores mais silenciosas que existem. Porque você não consegue explicar exatamente o que está sentindo. E mesmo que tente, sente que ninguém vai entender de verdade. Mas, e se eu te dissesse que essa dor, por mais real e profunda que seja, não é um defeito em você, é um chamado para voltar para dentro, para parar de tentar ser entendida pelos outros e começar a se entender de verdade, para parar de buscar conexão fora e reconstruir a conexão mais importante de todas, a que você tem com você mesma. Porque muitas vezes o que dói não é apenas não ser compreendida. O que dói é que, no fundo, nem você se reconhece mais. Você foi se moldando tanto ao que os outros esperavam, ao que a sociedade impôs, ao que disseram que era certo, que acabou se perdendo. Você foi acumulando papéis: filha, mãe, esposa, profissional, amiga. E em meio a tantas exigências, foi esquecendo quem é sem todos esses rótulos. E agora, essa sensação de vazio, de não pertencimento, de ninguém me entende, é o grito interno de alguém que quer se reencontrar, que precisa se olhar com honestidade, que está cansada de viver para os outros. Reconectar-se consigo não é algo que acontece de uma vez. É um processo, um retorno, uma escavação gentil e profunda. E esse processo começa com escuta. Você precisa parar de se calar diante de si mesma. Precisa começar a ouvir sua intuição, seus sentimentos, seus limites. Precisa permitir que sua verdade volte a ter voz. Não importa se ela é diferente. Não importa se os outros não vão entender. O mais importante é que você entenda, que você reconheça, que você valide. E talvez nesse caminho de reconexão, você perceba que algumas relações vão mudar, algumas pessoas vão se afastar. E tudo bem, porque aos poucos outras pessoas mais verdadeiras, mais compatíveis, mais conscientes vão se aproximar. Porque quando você se conecta com quem você realmente é, você deixa de atrair relações baseadas em máscaras e começa a criar laços baseados em essência. Você não precisa mais se encaixar. Você precisa se expressar. Você não precisa ser compreendida por todos. Você precisa ser fiel a si. E quanto mais fiel for a si mesma, mais vai perceber que não está sozinha. Que existem outras almas como a sua, que sentem profundamente, que pensam diferente, que veem o mundo com olhos mais sensíveis. Só que essas almas só se reconhecem quando alguém tem coragem de ser quem é de verdade. A conexão começa quando você para de fugir de si mesma, quando começa a se aceitar, a se acolher, a se amar, inclusive nas partes que antes você escondia. Quando entende que a sua sensibilidade não é um problema, que sua profundidade não é exagero,
que sua dor não é fraqueza, que sua forma única de ver o mundo é um presente. Você vai perceber que não precisa ser compreendida para se sentir inteira, porque a plenitude não vem do outro. Ela nasce dentro, ela floresce quando você para de se abandonar. E quanto mais você se reconectar com sua verdade, mais forte será a sua luz. E pessoas que vibram na mesma frequência vão ser naturalmente atraídas, porque verdade reconhece verdade, alma reconhece alma. Mas esse encontro só é possível quando você para de se esconder. Você não veio ao mundo para agradar, veio para existir com verdade. Você não veio para se encaixar, veio para expandir. Você não veio para ser entendida por todos, veio para se entender. E quando isso acontece, quando a conexão com você mesma é restaurada, até o silêncio dos outros deixa de machucar, porque você já se basta, você já se escuta, você já se acolhe, e a partir desse lugar, toda conexão que vier de fora será apenas um bônus, e não uma necessidade desesperada. Então, se hoje você sente que ninguém te entende, saiba, você não está errada. Você só está sendo chamada de volta para si, de volta para casa, de volta para sua alma. E esse é o primeiro passo para, enfim, começar a viver uma vida com sentido, com presença, com verdade.